Coronel, como é que tudo começou? Como é que foi o estupim inicial? Primeiro, assim, como foi o seu interesse pelo projeto? Foi anterior à Operação Prato? Não, veja bem, em 1952, 53, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém e apareceu um objeto muito grande, tá, uma luz muito grande sobre a cidade. Eu vi, e no dia seguinte, estava publicado no jornal que tinha parado, inclusive, em cima de uma federação de escoteiros, Federação Educacional Infanto-Juvenil em Belém, FEIJ, F-E-I-J. Tinha uma competição de natação e tinha parado em cima realmente, todo mundo viu. Aí eu digo, olha, garoto, eu vi uma coisa e no dia seguinte estava no jornal. E aquilo despertou seu interesse? Eu sempre acreditei em vida extraterrena, sempre acreditei na possibilidade de que eles tivessem a curiosidade de estar nos observando, investigando uma forma, num planeta com vida, alguma coisa, uma inteligência fora e estivesse observando. Mesmo que o contato não fosse franco. Eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Tá? Você imaginava que fosse o quê? Não sei, ave, a plumagem de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas tá? nunca que podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo o senhor teve essa confirmação? Eu passei 2 meses respondendo não para o meu comandante. Eu, quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras no mato, tá? E voltava fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou, você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca, nada. Era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luzes, mas eu vi luz, não sei o que é isso. E ao menos isso durante a noite? Durante a noite. E durante o dia você tinha alguma atividade também incorporada ao projeto? Também. Entrevistas, a gente ia procurar ver as pessoas, entrevistar, preparar os locais onde a gente poderia ir de noite. A gente sabia que na noite anterior apareceu em tal lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar. E a gente se deslocava para lá. Num lugar mais provável do acontecimento. Você tinha também acompanhamento do fato, coletando informações das testemunhas? Isso. Sempre fazendo, botando o nome da pessoa, colocar no relatório. Um formulário próprio, um procedimento, uma metodologia de coleta. Isso. E a gente sempre botava o nome da pessoa, localidade, horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Tá? Na mesma localidade aconteceram 3 casos naquela noite. A gente ouvia as 3 pessoas. Que tipo de descrições que as pessoas davam, as mais comuns? Não. Tinha algumas estranhas e que a gente foi depois comprovar que tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher uns dados, fica perto de Colares. E decolamos de helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa, falava. Eu vi, realmente, ela me fez exposição do seio esquerdo, tinha marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha.
Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que queria ocorrer a seguir. Ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu. Tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Tá? Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. E esse povo parecia ser sincero. E desse buraco que ela falou, que apareceu, veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela. Seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo. A maioria das vezes do lado esquerdo. Na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse: olha, está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em 8 partes. Tá? Questão de meteorologia. Ou seja, o céu com 0/8, ele está claro, sem nuvens. Sem nuvem nenhuma. Com 1/8 tem poucas nuvens, 2/8, até 8/8 está completamente cheio de nuvens. Tá? Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, 5/8. Quase todo coberto. Num buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem que a moça estava apontando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, uma oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei e disse: pô, pode ser até um satélite. O satélite até às 8h30 da noite ele ainda tem a iluminação do sol. O satélite artificial nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou. O satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que aquilo, qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpa essa história. E essa era a minha missão. Quando foi que o senhor teve o seu primeiro grande contato? Veja bem, nós estamos tivemos a informação de que na Ilha do Mosqueiro, tá, num lugar chamado Baía do Sol, a Ilha do Mosqueiro é uma balneário em Belém. Tá? E na Baía do Sol estavam acontecendo coisas. Baía do Sol é muito próximo de Colares. É uma outra ilha. Colares é uma ilha e a Ilha do Mosqueiro é outra. Tem o canal da Laura entre a Baía do Sol, entre a Ilha do Mosqueiro e a Ilha de Colares. É quase que se vê Colares da ilha da Baía do Sol. Mas que lá estavam acontecendo coisas. Nós, como estávamos investigando tudo e qualquer indício era pesquisado, nós nos deslocamos para a Baía do Sol. Eu sempre era questionado pelos agentes que tinham mais fé do que eu de que aquilo estava acontecendo, porque quando eu cheguei, eu já peguei o bonde andando. Eu te disse que eu estava em Brasília. Quando eu voltei, é que me passaram essa lição. Tá? Ele disse: mas, capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse: não, para mim não. Para mim, isso alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador, eu nunca vi um disco, eu vi luz. Eu não vi disco. Então, para mim, isso não é. Isso não é disco voador. Não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas, mas não posso dizer o que é. E um deles, o subflávio, o subversal Flávio, ele até brincou comigo: o senhor não quer que essa coisa dê uma volta em cima do senhor, acenda a luz, faça tudo, faça uma voltazinha em cima do senhor, um passeio, só para o senhor acreditar. Isso vai ser interessante isso. Já fica difícil uma luz dessa fortuita, uma coisa que pode ser uma coruja, ela adivinhar que você está brincando desse jeito. E, por coincidência, na Baía do Sol aconteceu isso. Nós estávamos conversando e... Que dia foi, senhor tem? Mais ou menos novembro, outubro, novembro. Foi logo no início da operação. 77. 77, Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul,
na nossa direção, a média altura, tá? E realmente quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno, depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma, do sargento, e falou, e agora, cara? Eu disse, não sei, ainda não vi. Tá? A luz era de que jeito? Você, sabe essa solda de metal? Maçarico? Não, solda, essa solda elétrica. Quando era menino, os caras soldavam um brilho de bonde, fica aqui, que a gente não consegue enxergar, tá? Um brilho azul, forte. Era isso. Era um brilho dessa natureza, azul, muito azul. Mas dava para se ver, não se via forma, se via luz. Vocês fotografaram esse objeto? Fotografamos, levamos um baile de 2 meses. Não saía nada. A gente enchia o quadro da fotografia, via, eu estava vendo a luz forte, fotografava, pô, agora vai sair, não saía nada. Não vimos nada, quando a gente pegava o negativo não tinha nada. Várias vezes aconteceu isso? Várias, nós levamos um samba de 2 meses, até que aconteceu uma coincidência, eu acho que coincidência não existe, mas aí foi um fato inusitado. Eu estava analisando e muito triste, muito chateado, porque eu não conseguia imprimir aquelas imagens na emulsão fotográfica. E na minha mesa tinha uma lanterna que eu usava em operações de selva. E estava lá, nem sei porquê, porque talvez eu tivesse revisão do equipamento de selva, fazendo manutenção dele, e a lanterna estava em cima da minha mesa. E eu estava olhando os filmes, os negativos. Vendo que não aparecia nada? Nada. Eu olhando muito triste, pô, a gente encheu o quadro e não apareceu nada. Eu observei que a lanterna, ela tinha lá numa extremidade, ela tinha uma lanterna normal. Na outra extremidade, a outra ponta, ela tinha uma capa vermelha que servia para sinalização em selva, tá? Uma sinalização vermelha, que você bota um sinal no carro, né? Aquela luzinha vermelha. Se tirasse aquela capa, ela tinha uma tampa, ela tinha um vidro fosco. Eu olhei aquilo e me lembrei que os médicos examinam as radiografias no radioscópio, que é um quadro opaco, com luz por trás, e eles colocam a chapa radiográfica ali para examinar e para ver o contraste de luz e sombra, né? E eu olhei, pô, eu estou com um radioscópio aqui, eu nem sei se é esse o nome que chamam esses aparelhos médicos, mas eu peguei uma fita, um filme, e coloquei ali. E observei que tinha um ponto, tinha um objeto. Eu não estava procurando nenhuma marca, nenhum objeto. Eu estava procurando luz. Luz eu não via. E eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Em todo o filme tinha aquele cilindro. Então eu tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele avistamento e não a luz. E não a luz, por uma questão de comprimento de onda, eu não sei porquê, a luz não impressionava aquele filme. Mas a parte sólida, a sonda, que depois a gente veio concluir que seria uma sonda, era um cilindro, tá? Aquilo estava impresso ali. E não estava procurando cilindro, estava procurando luz. Eu ficava muito triste que não via luz nenhuma. Porque está muito claro aquele filme, né? Vocês fizeram muitas fotografias? Fizemos muitas fotografias. Mais de 500. Quantas fotos de UFOs foram feitas? Quase todas tinham. 500? 500. Fios infravermelho, ultravioleta, eu não sei se o nome certo é esse, tá? Mas passamos a usar fios especiais. Pedimos a Brasília e eles mandaram esse filme para nós. E o resultado passou a ser? Bem melhor. Objetos grandes. Já passamos a ver alguma coisa, filme, a luz, e outras formas que a gente nem imaginava que pudéssemos impressionar a emoção com essa forma. Esses objetos vistos, qual era o padrão mais comum quanto à forma? Quais padrões apareciam e foram constatados por vocês? No início nós vimos o que todo mundo falava, inclusive o padre Alfredo Delaó, que morreu também, padre americano, que era o pároco lá de Colares. Ele me falava de uma sonda que ele tinha visto várias vezes, era como se fosse, e mais ou menos do tamanho de um tambor de óleo de 200 litros. Essa sonda voava com um voo irregular, ela não tinha um voo seguro, ela voava como se estivesse balançando. Ela emitia luz.
E às vezes andava uma ou duas juntas. Saía de onde? Ia para onde? De repente a gente via a luz e ela vinha em cima normalmente em cima da equipe. Vocês chegaram a perceber algum tipo de interação em relação ao que vocês estavam fazendo e o próprio fenômeno? Algum tipo de reação do fenômeno em relação ao que vocês estavam fazendo? Uma coisa muito estranha, essa pergunta é muito interessante. Eles nos parecia que eles tinham absoluta certeza onde nós estávamos. Eles não procuravam. Eles estavam em cima da gente. Depois de algum tempo que nós estivemos lá, vamos dizer, depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Você podia se deslocar, você estava aqui e ia para outro lugar. É lá que eles iam. Como se eles tivessem conhecimento da nossa movimentação, sabiam com segurança onde nós estávamos. E o que estavam fazendo. E o que estavam fazendo. Por exemplo, esse caso que eu te falei da Baía do Sol. Nessa época, o pessoal já está terminando a aula e aí fica muita gente na praia, né, à noite, o pessoal, a rapaziada, a juventude namorando, e vamos dizer, tem umas 100 mil pessoas ali na orla, no fim de semana. Pô, eles não apareceram em cima da gente, lá na Baía do Sol. Essa curva que fez em cima foi no lugar tudo escuro, não tinha mais ninguém, só estava a nossa equipe lá. A coisa fez a curva em cima da gente, e os caras bigodados, e agora? Agora Esse foi o primeiro grande acontecimento envolvendo o senhor. Foi o primeiro acontecimento, não digo grande, mas significativo. E daí, o que vocês fizeram? Voltaram correndo para a base? Não, nós passamos a noite lá, só saímos de manhã. No dia seguinte, eu conversei com o meu comandante, olha, a primeira coisa, que toda vez que ele me perguntava, ele dizia não vi nada, vi luz. Mas eu relatei a ele que tinha acontecido uma coisa estranha. E nós chegamos lá às 6 horas da tarde, montamos o equipamento fotográfico, montamos tudo, tá? E ficamos num lugar escuro, reservado, ficamos observando, ver o que viria. E eu disse, olha, mas hoje eu vou voltar mais cedo. Tem que estar em Belém às 8 horas, porque eu vou pegar minhas crianças e vou ao supermercado fazer a tal da compra da arvorezinha de Natal. Às 6h30, mais ou menos, passou muito alto, passaram 3 pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estavam voando muito alto no sentido oeste-leste. Ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Muito alto. Passaram os 3, uma velocidade muito grande. E, 7 horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul. Ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília. Nesse sentido, mais ou menos. Passaram 2 objetos, 2 luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Espera mais um pouco, começamos a desmontar, e o pessoal do FMI não chegava. Esses amigos não chegavam. Eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram e perguntaram, eu até brinquei com eles, foi que houve? Marquei 6 horas, vocês chegaram 7 e pouco. Aí disseram, tinha um problema na saída e tal, coisa de trânsito. E aí a gente fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Ele disse, olha, passou agora, se vocês estivessem aqui comigo, 6h30 passaram 3 luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às 7 horas, de novo. Mas agora eu estou indo embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? Eu digo, eu não sei, isso não é bom, pô. Não é? Que horas passa a outra? Perguntou, fez a pergunta idiota. E que hora passa a outra? Eu digo, eu vou saber, pô. Fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando para cima. Tá? Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura.
Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes. Não, tinha uma luz. Tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta, como você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Clareava o chão. Muito forte. Ele repetiu isso a intervalo curto, umas 5 vezes. Qual foi a reação do pessoal da CNI? Não, de todo mundo, não foi só da CNI, não. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para mim. Tá? Que, olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que não dava tempo. A máquina estava desmontada e guardada nas caixas do carro. Nós ficamos olhando, assustados. Essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso 5 vezes. Latejando. Isso. No intervalo de assim, 2 segundos, quando apagava, 2 segundos depois, ou 3 segundos, começava de novo. Ele estava dando uma demonstração para vocês. Era uma luz progressiva. Ele não fazia clareava, como um flash. Ela ia crescendo. Depois voltava do mesmo jeito. Era sentindo que alguma coisa que tinha a ver com vocês ali. Isso, em cima da gente. Ele está parado em cima da gente. No lugar nós estávamos escuros, ninguém sabia que ele estava lá. Só nós eles, né? Agora eu sei que só nós eles. Houve alguma outra ocasião em que outras equipes de outros órgãos do governo? Não. O que eu sei é que houve um vazamento dessa operação, dessa incidência de avistamento. Eu acredito que o foco disso foi no Aeroclube. Tá? Aeroclube de Belém. E uma equipe um jornal da época, não sei se esse jornal existe, eu acho que ele foi comprado, era o jornal que era o Estado do Pará. A equipe do Estado do Pará foi para o lugar onde a gente ia, eles foram uma manapeta, né? Eles já sabiam onde é que a gente estava, eles foram por ali. Nesse dia nós não estávamos lá, nós estamos em outro lugar. Eles foram ver essa coisa e não se deram muito bem, não. Tá? Viram alguma coisa. Viram uma coisa que eles nunca mais voltaram para ver. Tá? Eles juraram que nunca mais fariam uma missão dessa. Tá? O que aconteceu? Eles viram a luz se aproximando, essa luz veio muito baixa, entrou para esse canal que eu falei para você, que fica entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colares, o canal da Laura. Chama de Boca da Laura. Ele entrou para lá no rumo desse canal, eles pegaram o carro e foram para lá. Essa luz se dirigiu para eles, na direção deles, focou em cima deles, eles estavam no carro, o teto do carro ficou translúcido. Transparente também, igual no carro. Né? Igual, como se fosse um vidro. Tá? Eles estavam vendo o céu, ele fez evoluções em cima, parou de volta, e focava em cima dos caras com uma luz muito forte. Eles fotografaram isso. Mas não foi publicado? Foi publicado, sim. Foi publicado? Foi publicado. Em uma página inteira do jornal, ou 2. Com uma nitidez incrível. E depois do susto que eles tomaram, alguns parece que até tiveram acesso de vômito, alguns se descontrolaram emocionalmente, pegaram o carro e sumiram, foram embora. No dia seguinte, ou 2 dias depois, esse troço está publicado no jornal. Uma reportagem vasta. Quem pode dar informação dessa reportagem é o Pinon. Foi informado no Brasília, né? Assim. Qual é a reação? Não acreditava, não. Não acreditava? Até brincava, alguns companheiros. Essa incidência desse fenômeno, ela chegou a ser diária? Era diária. Muito ativa. Vocês detectaram vários tipos de objetos, então sombras, naves. Depois a gente chegou a verificar que tem pelo menos 9 formas
a gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores. Depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Isso foi documentado fotograficamente? Foi. E filmado também. Foi muito forte o aparecimento, e você tem que detalhar como foi, mas realmente essa coisa aconteceu e eu tive muito medo de que houvesse uma abdução. Como é que foi isso? Só para te fazer um parênteses, não te interrompendo e já tendo interrompido, eu depois fui conversando com Rafael Semperi Durá. O Rafael me deu um tremendo de um esporro. Me chamou de maluco, de irresponsável, tá? E disse: você está proibido, você tem comandante, mas eu que sou seu amigo estou lhe proibindo de fazer uma coisa dessa. Nós estamos numa embarcação, ancorada na margem do rio, e a coisa parou na frente da gente a 70 metros. Como é que era essa coisa? Bom, para te responder essa pergunta, eu tenho que dizer por que nós estávamos lá. Vamos ouvir então a história completa. Armou uma rede e ficou com a lanterna e espingarda lá para esperar que a caça chegasse para ele atirar. Escureceu, ele estava lá em cima no Giraldo, sentado na rede dele lá, esperando ouvir algum barulho para começar a se preparar para atirar na caça. E passou por cima dele uma luz muito forte. A luz passou e logo depois voltou e parou em cima dele. Parou em cima do centro dessa nave que ele descreveu, e não era de forma discorde, não. Era uma forma como se fosse a cabine de um Boeing, uma forma elipsoide. Do bojo dentro, do ventre dessa nave, abriu uma porta e desceu um ser, com forma humana. Desceu, eu perguntei a ele se desceu por escada de corda ou de metal, alguma coisa assim. Ele disse: não, ele desceu sem, de um foco de luz. Ele desceu, né, com os braços abertos assim, fora de delta. Ele desceu. Quando ele se aproximou, quando ele viu que ele ia descendo, ele pulou fora. Ele pulou dali onde ele estava e se escondeu próximo. E ficou observando, botou um galho, um ramo de árvore no rosto, e ficou vendo o que estava acontecendo. Esse ser chegou, tinha uma luz vermelha na mão. Ele não era uma lanterna que ele segurasse, era uma coisa que talvez estivesse por aqui, assim, na palma. Uma luz vermelha na mão, ele desceu, examinou a rede dele, examinou o lugar onde ele estava, e ele estava com um ramo de folha na frente, né, olhando, escondido lá, morrendo mesmo. Esse ser depois não procurou, não ficou vasculhando, procurando onde ele estava. Ele foi direto onde ele estava. Ele focou direto onde ele estava. Era uma luz vermelha. Quando ele viu que tinha sido localizado, ele correu por dentro da vegetação. A mais ou menos uns 2.000 metros, passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores, e cruzou o rio na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa. Passou da região de vigia? Do vigia da olaria. Tá? Dessa olaria do Coica. Aí passou muito baixo, iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E no filme aparece ele tremeluzindo. Uma coisa assim. Uma luz que eu não sei, como se fosse uma chama esquisita. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado.
Quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não. Ainda é retido lá em comando aéreo? Ficou depois é que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasil acreditar muito nessa história, não. Tá? O Brasília achava que era o quê? Não sei. Meia dúzia de tanta coisa se fala. biruta no meio do mato, pesquisando. Eles não queriam se expor, né? Talvez foi um negócio, a gente vai dar crédito a uma coisa dessa e tal, mas tinha colegas deles lá. O que os caras estão fazendo? Será que é verdade isso? Bom, foi 11 horas. A gente registrava a hora, a altura, direção, essas coisas todas que tem que se preencher o relatório. Isso agora, mesmo é que eu não saio daqui. Agora nós vamos ficar. Mas não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, não tínhamos levado nada. Água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, no casebre na beira do rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio. Aí ele saiu com um barquinho e tinha no meio do rio uma ilhota. Não tem mais do que 15, 20 metros de largura, não, mas é muito comprida. Parecia submarino no meio do rio. Tá? Tem vegetação. Ele veio, saiu com o barco e desapareceu nessa ilha. Lá no rio Mazuí. Ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha pequenininha. Ele saiu com um garotinho, um menino de lá, que foi com ele, foram remando, desapareceu do rio. Não, não viu mais. Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da tolda do barco, os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a luz de estar tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar arisco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, aliás, onde nós vimos, da olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direito. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, tá? Uma bola de futebol americana, muito grande, e como se fosse esse abajur, translúcida, tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha uma janelinha. Eu não vi ninguém atrás daquela janela. Mas que tinha janela, tinha. Tá? E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Bem grande. Uma bola de futebol americana grande passando em cima da gente. A baixa altura. E fazia um ruído estranho. Fazia um ruído de esse ar-condicionado. Quando ele passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar. A máquina filmadora estava acionada e o mecanismo dela faz um ruído. Eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar. Porque eu queria tirar dúvidas. Eu não queria confusão desse ruído da máquina com o ruído que eu estava ouvindo. Aí ele bati no japonês. Eu falei que o cara era japonês. Bati no japonês e ele parou. Um é claro. O outro é japonês. Ele parou de... Você está ouvindo? Ele estou. Era esse barulho da catraca. Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. No meio desse barulho, esse oscilante. Tá? Aí ele continuou filmando, fotografando e tudo. Essa coisa passou, foi embora. Entrou no rumo do continente, do lado de Belém, foi embora. Não desapareceu, foi embora.
Tá? Aí, bom, agora piorou, agora mesmo só sai daqui quando vi mais coisas, porque agora está pintando que pode acontecer mais alguma coisa na frente. Era mais ou menos, foi 11 horas, 11h30 por aí. Tá? No relatório está a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era em torno de entre 11 horas e meia-noite. Tá? Nós começamos a conversar, a comentar, pô, mas que tal esquisito, você viu janelinha? Aí veio a história de detalhamento, pô, mas que tal, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei o que, tudo bom. 1h da manhã, entre 1h30, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, e veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo. Na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que o senhor viu dentro do projeto da Operação Prato? Foi. Ela aproximou, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo. Através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente, e depois eu fui por curiosidade, depois aí por questão de exatidão do relatório, eu fui medir essa distância, 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente, aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. A janela? Não via nada, só via aquela luz muito forte. Tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. Pô, agora está muito perto. Estava do outro lado do rio. É menos do que a distância de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou assim uns 3 minutos, talvez, com essa luz azul, e a gente olhando, e ninguém falava, e filmando, fotografando e tal. E a gente olhava e disse, pô, agora? De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. Era um objeto diferente, então. Devia ser o mesmo, mas devia estar com o interior apagado, sei lá, alguma coisa assim. Não dá para, eu não te digo que vi janela. Tá? Vi aquela bola de futebol, aquela coisa na nossa frente. Ficou mais algum tempo. E de repente ela ficou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Se esse cara vem e carrega a gente, como é que fica? Eu nunca relatei isso, não. Estou abrindo para você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Vou repetir. Nunca falei isso para ninguém que autorizasse publicar. Tá? Estou te falando agora. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70, se chegar lá e me desaparecer antes. Tá? Eu estava em casa, tinha recebido uns livros do Bob Pratt. Então eu estava em casa, tinha recebido de presente do Bob Pratt uma porção de livros, eu lia. Esses livros procuravam me aprofundar mais em ufologia, em humanoides, aparecimentos, abduções e outras coisas. Eu fui me munindo de mais conhecimento sobre ufologia. Eu estava interessado, já não tinha mais na Força Aérea. Era assunto meu. E um dia eu tinha colocado numa estante
moravam na Vila Militar, bem distante da rodovia. Esse detalhe é importante porque não tinha trepidação de carro. Era uma Vila Militar, passasse era um automóvel, um carro de passeio. Tá? Os livros estavam colocados, empilhados, um em cima do outro, na minha estante. Eu estava deitado e não estava lendo ufologia. Nesse dia eu estava lendo um outro livro, de Rosa Cruz, ou maçonaria, eu não me lembro que era, mas um livro que não tinha nada a ver com ufologia. E minha filha, essa que está aqui em casa, ela está aqui, ela era pequenininha, estava lendo uma revistinha de criança, na minha cabeceira. Eu estava deitado na cama lendo, e ela estava sentada na minha cabeceira, no chão, e se deslocaram, como se tivesse sido pegado assim a pilha, e se deslocaram e caíram no chão. Inteiro, a pilha inteira, empilhados. Transportados verticalmente, empilhados até o chão. Como se tivesse uma mão embaixo e outra em cima. Isso. Quando você pegasse a pilha assim e fizesse isso, foi até o chão. Quando eles bateram no chão, claro que a pilha desmontou. Mas não caíram os livros. Eles vieram empilhados até o chão. Bateram no chão e minha filha se assustou. Nem ela que está aqui. Ela se assustou. Mas, pai, que engraçado. Era até a expressão de criança. Pai, que engraçado. Como é que o livro caiu? Nessa mesma altura do acontecimento, minha mulher estava embaixo, preparando uma madeira das crianças. Eles mamaram até muitos anos. Tá? Ela estava embaixo, preparando uma madeira deles. A mesma coisa aconteceu lá embaixo. Só que com uma bandeja onde tinham copos e talheres. A bandeja saiu, minha mulher sozinha lá embaixo. A bandeja saiu voando da pia, voou pela cozinha e caiu. Não quebrou um copo, mas fez barulho. Eu ouvi aquele barulho de louça caindo e me levantei. Antes disso, eu tinha até brincado. Quando ocorreu, logo que caiu essa pilha, foi logo depois que aconteceu esse troço lá embaixo. Eu até brinquei. Peguei os livros, botei no lugar. Peguei a pilha de livro, botei no lugar, para não assustar minha filha. Eu até brinquei. Disse, vocês estão querendo que eu leia, eu vou pegar um livro aí e vou ler. Abri um livro com uma página qualquer. E logo que eu estou abrindo o livro, aconteceu isso lá embaixo, na minha casa. A bandeira saiu voando e caiu. Pelo barulho, eu pensei que tivesse machucado alguém, que a minha mãe tivesse cortado. Porque tem um barulho de louça batendo. Eu tinha uma escada, era no caso, 2 andares. Eu ia descendo quando ela vinha subindo com os olhos arregalados. Aí eu não fico mais lá embaixo, não. Eu disse, o que é? Não sei, saiu a bandeja voando e caiu. A bandeja não tinha por que sair da pia. Perfeito. É onde você coloca o prato todo dia, em copos e não sei o que, toda hora. Ela saiu voando e foi parar no meio da pia, da cozinha. Eu disse, pô, não entendi. Juntei a bandeja e botei no lugar. Aí levei um copo d'água para minha mulher e tal, tudo bem. Logo em seguida, 2 ou 3 dias depois, ela já estava dormindo, eu estava deitado. E estava fazendo uma espécie de desligamento. Fazendo uma mentalização. Pô, estava fora, estava bem desligadão. E era em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, na cama, e eu estava deitado de lado. Estava deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte, e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim naquela caixa que tem os disjuntores, tá? Como se tivesse tido algum problema ali, aquele estalido muito grande, muito forte. E ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, já vi um troço esquisito. E imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando. Até uma situação meio esquisita. O cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história, não. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 metro, mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho, volante, neoprene. Então era meio fofo.
Não é colado assim, não. Era um troço que, por exemplo, uma pessoa amada parece gorda, né, naquela roupa. Tá? O rosto não vi, mas era cinza chumbo. Tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar. Não vi olho, forma de olho, não vi. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português. Com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... Parece computador. Voz de computador, aquela voz assim, Metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E sua mulher nessa história? Continua dormindo. Ela nem sabia de nada. Ele, calma, não vamos te fazer mal nenhum. O cara me abraçando, eu olhei assim, esse baixinho estava aqui na minha cabeceira. Eu estava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro estalido e o clarão desapareceram. Eu fiquei muito assustado. Houve alguma situação de perda de tempo? Não me lembro. Não me lembro porque eu fiquei depois raciocinando. Pô, será que eu sonhei? Será que eu... que foi? Eu troço esquisito. Mas 2 vezes eu estava... Quando eu estou acordado do primeiro estalido, tudo segundo estalido. E essa troço todo, eu digo, porra, eu não entendi. Eu não me lembro se eu desci para beber água. Eu acho que desci para beber água. Um troço desse qualquer, foi tomar isso, sei lá que porra. Esse tipo de coisa incomodou nos dias Não, seguintes? no dia seguinte... Voltou a acontecer? No dia seguinte, eu fui pro quartel. Minha mulher sempre fechava o portão da casa, por causa dos cachorros e por causa das crianças. Eu saía com o carro de ré, quando eu saía, ela fechava o portão. Então ela me acompanhava até o carro, eu entrava no carro, me despedia dela, saía com o carro de ré, ela fechava o portão e eu ia embora pro quartel. Eu tinha, nessa época, tem um fato relativo a esse carro de novo. Eu tinha um Alfa Romeo azul marinho. Eu fui meter a chave no carro, o carro estava na garagem, meti a chave no carro, na porta do motorista. Quando eu cheguei perto da porta, a porta do outro lado abriu. E minha mulher estava vendo, ela ficou assustada. A porta do outro lado abriu, sozinha. Eu não tinha tocado no carro. Eu estava com a chave, fui chegando perto. Quando eu fui para abrir o carro, a porta do outro lado abriu. Pá! Abriu. A minha mulher ficou olhando, já tinha acontecido esse negócio de noite. Do livro cair, da bandeja sair voando pela cozinha. De manhã a porta do carro abre sozinha. Aí ela ficou assustada. Eu até brinquei. Olhei, companheiro. Não vai andar muito não, a viagem é curta. Daqui para Quejeiro, minha casa Quejeiro é pertinho. Companheiro, a viagem é curta. Conversando com alguém imaginário. Aí sentei no carro. Aí estiquei a mão para fechar a porta. Quando eu estiquei, a porta fechou sozinha. A minha mulher ficou mais assustada ainda. Que coisa é essa? Pum, fechou. Eu saí, fui pro QG. Nós estava hasteando a bandeira, estou batendo continência, e meu braço esquerdo forçava muito. Eu doido para parar aquele... a bandeira chegar lá no topo e parar o hino, para eu poder coçar meu braço. Eu não podia tirar a mão da pala. Aí o braço coçando, marcou muito, quando parou, eu cocei, eu olhei e estava vermelho, esse lugar aqui. Eu te mostrei isso? Não. Estava vermelho nesse lugar. Eu olhei, pô, esquisito. Tinha um ponto vermelho e todo em torno assim, cor de rosa. E nesse ponto, esse ponto desde essa braço direito, de 77 a 8 pontos no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. Aí, pô, passou, eu vivia com esse troço coçando. Eu estava trabalhando, estava fazendo minhas obrigações lá na minha mesa e tal, ficou coçado esse troço. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto. Aqui, presta atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Como se tivesse uma coisinha de plástico, um pedacinho de plástico aqui, ó. Olha aqui, ó. O senhor já fez algum raio-x? Já não sai nada.
Olha aqui, ó. Olha a ponta aqui. Pega nesse ponto aqui. Aqui não, na ponta ali. Eu tô sentindo uma coisa, parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma demolha, um plástico. Um plástico. Uma agulha de plástico que entrou e ficou. E não parece ser veia. Não é. O senhor aparece a ponta ali, eu vou apertar uma vez aqui, o senhor aparece ali. Muito estranho. Tá? Vamos fazer uma cirurgia para isso aí? Eu não. Eu já me aconselhei, não. Escuta só. Eu conversei depois com a equipe, ó, isso aqui. Os caras ficaram olhando. Aí o cara falou, eu tenho a mesma coisa na perna esquerda. Eu acho que era esquerda. É uma das coxas. Ele tinha isso numa coxa. O Flávio, esse súbito, morreu de derrame. Tá? Ele tinha uma coisa dessa na perna esquerda. Mesmo tipo de coisa? Mesma coisa. E os demais? Não, só nós dois. Só eu e ele. E ele já morreu, hein? Pois é. Mas ele morreu primeiro que eu, mas ele na frente. Depois eu conversei com um amigo meu, médico. Mostrei ele, esquisito. Vamos ao hospital, vamos ver isso aí. Fizeram a regulagem do raio-x para pegar a pele e tal. Não sai nada. Uma vez que eu fui a São Paulo, conversei com o Rafael Semperi lá. O Rafael tinha metade do apartamento dele, é ufologia. Tinha arquivos, tinha máquina. Hoje está pior, mas tá dentro, imagina. Ele chegou e então pegou uma bússolazinha, pequenininha que ele tinha. Ele chegou, vou dar uma olhada aqui. Quando ele colocou a bússola em cima, ela vacilou. Por isso que eu sugiro, pode ser uma evidência física sem precedentes, né? Tá? Ele chegou, colocou, ele fuma cachimbo, né? E ouve muito mal, ele ficou assim, então... Deixa eu ver isso aí. Eu quando mostrei, olha aqui, ó, aparecendo. Aí ele chegou, pegou uma bússolazinha pequenininha, parecia uma latinha de pomada. Ele botou aqui em cima, a bicha variou. Ele disse, Holanda, isso aí é um troço que eu nunca tinha visto. Conversei com o médico, mandou eu fazer a pesquisa radiológica, isso aí não aparece nada. Aí eu conversei, falei até com o Rafael, eu vou mandar abrir a pele aqui e ver o que é. Rafael, se eu fosse você, não faria não. Deixa como está. Está te prejudicando? Não. Se incomoda? Não. Hoje não importa. Eu já sugeri diferente, tirar isso. Deixa como está. O senhor entende que o governo brasileiro continua fazendo pesquisas ufológicas, seja na Amazônia, seja em algum outro lugar, a respeito desse fenômeno? Pesquisa como determinação, como programa, não. Não acredito. Não tenho nenhuma informação a respeito. Primeiro porque eu estou fora. Estou na reserva. Tenho muito pouco contato, a não ser financeiro, com o Ministério da Aeronáutica. Tá? Tenho amigos lá, mas eu nunca ouvi falar disso. Que tivesse um programa. Numa eventualidade, ocorrer um fato, o Ministério vai investigar. Como investigou o caso dos F-5, aqueles que saíram atrás. Tá? Mas como programa, não acredito. Não tenho conhecimento. O senhor acha que deveria, então, haver um programa desse tipo, mantido pelo governo brasileiro, de pesquisa? A minha opinião pessoal, eu acho que sim. Se eu fosse comandante, se eu fosse mando na Força Aérea Brasileira, eu faria sim. Eu já tenho minhas razões pessoais. Mas mesmo que eu não as tivesse, se eu fosse comandante, eu mandaria. O que o senhor imagina que foi feito da Operação Prato, dos documentos? Acho que estão arquivados, sem dar muito valor a isso. Não tive conhecimento de nenhuma repercussão disso no Ministério da 500 fotografias, dezenas de filmes. Não foram 500 fotografias para eles. Foram as fotografias contidas no relatório. Alguns negativos. A maioria foram por lá. Em Belém. Existe alguém lá, que o senhor sabe, que esteja tomando conta desse material? Ele está guardado no segundo tomar e você não vai obter nada a respeito disso. Ninguém abre isso. Tem alguém tomando conta, alguém cuidando, mantendo isso aqui? A minha seção, a qual eu pertenci, e fica guardado, mas você não terá sucesso nenhum. Ninguém abre, nem Brasília, nem Belém. Os meus filmes, os 4 filmes que foram feitos, filmes de filmadora, falei que foram mais de 500 fotografias. Mas os filmes foram feitos 4. Um era do Ministério da Aeronáutica. 3 eram meus. Os 4 foram para o Ministério da Aeronáutica e eu nunca tive meu de volta. Os outros foram comprados com meu dinheiro, foram feitos por mim e a Aeronáutica nunca me devolveu. O senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material? Não, veja bem, eu lhe falei, eu sempre
A Força Aérea foi e é a minha vida. Eu adoro a Força Aérea Brasileira. Muito mais quando estava lá dentro. Tá? Hoje eu fico de fora, vendo como é que meus companheiros, os que me sucederam, como é que estão fazendo com ela, para que ela prospere, para que ela progrida, para que ela se engrandeça. Eu sempre tive um respeito muito grande pela Força Aérea e pelo meu serviço. E eu nunca farei isso com a Força Aérea. Fiquei calado 20 anos. Fui consultado, fui procurado várias vezes. Me pediram que eu escrevesse, que fizesse a declaração. Você mesmo, você me pediu, eu disse, não posso falar. Hoje não, hoje estou na reserva. E para os militares que permanecem na aeronáutica, que sabem que existem esses documentos e que a população tem o direito de conhecê-los, você não acha que vai ter um certo embaraço? Você não acha que esses documentos deveriam ser liberados para o público? Aí já é decisão de comando. Eu acho que, a minha opinião, é aquela que te disse. Se abrir, se disser, logo em seguida vem outras perguntas que o Ministério da Aeronáutica, o governo brasileiro não tem resposta. Para evitar esse constrangimento, não se fala nada. Uma vez eu estava assistindo o Flávio Cavalcante, um interrogatório sobre isso, um cara perguntou, essa coisa, por que eles não pousam no Maracanã, para todo mundo ver? Se acontecer um caso desse, um pouso na esplanada do Planalto, aí não tem jeito. Não é? O que eu acredito é que em futuro próximo, bem próximo, e posso ser até um pouco mais abusado do que eu estou te dizendo, não chega a 2 anos, esse evento vai acontecer. Dentro de 1 ano e meio a 2 anos, esse evento vai acontecer. Contato claro, aberto, todas as televisões do mundo, CNN, Globo, todo mundo dentro. Isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo. Vocês entendem a minha posição? Antigamente não dava, eu ficava... Perfeitamente. Falasse qualquer coisa, isso... A primeira coisa que chegava no ministro, se chegasse a público, a televisão, se eu tivesse o desplante chegar na televisão, eu vi, porque não sei o que, alguma coisa assim. O ministro chegava na televisão e disse, o coronel não está, o capitão não está autorizado a falar, não há nenhum crédito da Força Aérea a esse assunto, eu ficava numa situação muito de babaca. Essa história toda. O capitão não está autorizado, não tem nenhum valor a declaração dele. Hoje eu sou da reserva, vou falar o que quiser. Pode me prender que eu estou morrendo de rir.